Bom, para resolver essa questão, eu coloquei uma outra questão aí embaixo, porque o jeito que essa questão foi pedida no livro, ela não é a maneira convencional que se pede as questões a respeito de função composta. Mas eu coloquei aqui em cima, né? Ó. Se a gente tem f, como é que eu vou até ler a questão aqui? Dadas as funções f de x igual a 2x menos 5, f de g de x igual a 4x mais 3, determine o g de x. Né? Aqui, nesse caso, está pedindo para a gente determinar a função simples, que é a função de g de x, sendo que já nos deu a função composta, né? Geralmente, as questões... Aqui eu coloquei uma outra, tá? Vamos dizer que essa aqui é a 1, essa aqui é a 2. Geralmente, as questões, elas dão o quê? As duas funções simples, né? Dadas as funções f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x menos 1, determine a função composta, que é f de g de x, também conhecido como fog, né? Por isso que eu coloquei ali em cima o fog. Então, vamos resolver essa questão aí de baixo primeiro, para depois, vamos resolver a questão 2, né? Para depois resolver a questão 1, porque vai ficar mais fácil de entender, né? Então, a gente tem a função f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x menos 1. Está pedindo para a gente determinar f de g de x. Qual é tá faltando um parênteses aqui, né? Qual que é a função que está pedindo para a gente determinar? É f de g de x ou g de f de x? Isso aí faz muita diferença, tá? Tem questão que pede o contrário. Tá pedindo para determinar o quê? F de g de x, tá? Então, primeiramente aparece o quê? O f, né? Tem questão que pede o contrário. Tá? Pede para a gente determinar o g de f de x. O que que muda aqui? É qual a gente vai se basear. Se está pedindo f de g de x, ou o famoso fog, né? A gente vai ter que se basear nessa aqui. Se tivesse pedindo g de f de x, o famoso gof, a gente ia se basear nessa. Então a gente já sabe que, já que está pedindo f de g de x, a gente vai se basear nessa aqui. A gente vai copiar essa, tá? Então vamos apagar aqui. Vamos copiar o f de x. Só lembrando que a gente vai fazer essa aqui daqui a pouco. Essa aqui vai ser para nos ajudar a compreensão de função composta. Então a gente copia o f de x. F de x é igual a 2x mais 3. E no lugar do x, deixa eu até ver se o pincel preto tá bom. No lugar do x, a gente vai substituir por g de x, para essa questão aqui específica. Então, a gente vai substituir aqui por g de x, tá? Então, f, no lugar do x, a gente vai colocar o quê? O g de x, né? Só um minuto aqui. A gente vai colocar aqui g de x é igual, e aonde for x aqui, a gente vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Então aqui a gente vai substituir por g de x. Então, 2 vezes g de x, né? Mais 3. Então tá pedindo o f de g de x, a gente copia a função f de x, porque o f aqui veio primeiro, então a gente se baseia no f de x. Aonde for x, a gente substitui por g de x, que é o que está pedindo aqui, o f de g de x. Substituiu aqui esse x por g de x, substituiu esse x por g de x. Acontece que o g de x, ele já nos deu, que é x menos 1. Aqui a gente pode manter dessa forma aqui, tá? Não precisa substituir aqui não. Porque é o que está pedindo, né? F de g de x é igual a 2 vezes. Agora aqui a gente substitui, tá? Aqui a gente vai substituir o g de x, que a gente sabe que é x menos 1. Então coloca aqui entre parênteses, x menos 1 mais 3. F de g de x é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3. Vou colocar aqui fog, é a mesma coisa, é igual a 2x menos 2 mais 3.
é a mesma coisa que 2x mais 1, né? Então, a gente achou que o f de g de x para essa questão é igual a 2x mais 1, ok? Geralmente, as questões são pedidas dessa forma. Te dá duas funções simples para você determinar a composta. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Agora, vamos para a questão que é o que interessa, né? Essa questão, vou apagar aqui. Essa questão aqui, que está pedindo aí no livro, a peculiaridade dela é porque ela deu uma função simples, que é o f de x, e uma função composta, que é o f de g de x, faltou um parênteses aqui, para determinar a outra função simples, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Novamente, a gente vai se basear pela função simples f de x, tá? A gente tem que sempre se basear em uma função simples quando tem esse tipo de questão. Como a função g de x é o que a gente está querendo descobrir, a função simples que a gente vai se basear é na f de x, tá? Então, a gente copia o f de x. F de x é igual a 2x menos 5. Certo? Está pedindo para a gente determinar o g de x. Então, aonde for x, a gente coloca o g de x. Então, f de g de x, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 2 vezes. Se você substituiu desse lado, aqui você tem que substituir também. Então, f de g de x é igual a 2 vezes g de x menos 5. Ok? Aqui não precisa nem descer aqui não, pode ser direto. 2 vezes g de x menos 5. Ok? Vamos colocar aqui como fog, só para facilitar, mas isso aqui é a mesma coisa que f de g de x, tá? É igual a... Ah, não, desculpa. Na verdade é o seguinte, ó. A gente chegou até aqui, né? Eu atropelei aqui. Vamos voltar. O que a gente fez até agora? A gente copiou a função simples f de x, que é o que a gente tem. A gente quer descobrir a outra função simples g de x. Aonde for x, a gente vai substituir por g de x. A gente substituiu aqui desse lado, substituiu aqui desse lado. Até aqui tudo bem. Agora, repara que a gente tem o g de x? Não temos. Temos que descobrir. Só que a gente tem o f de g de x. Já nos foi dado a função composta. Então, aqui desse lado, a gente já substitui o valor. Se f de g de x é igual a 4x mais 3, então aqui a gente já substitui. 4x mais 3 é igual a 2 vezes g de x menos 5, tá? Vamos substituir aqui, ou melhor, substituir não, desculpa, vamos isolar o g de x. Esse menos 5 a gente passa para cá. 4x mais 3, o menos 5 passa positivo, é igual a 2 vezes g de x. 4x mais 3 mais 5 é a mesma coisa que 4x mais 8. É igual a 2 vezes g de x. Agora a gente pode passar esse 2 para cá, dividindo, né? Para isolar aqui. Então vai ficar 4x mais 8 dividido por 2. Esse 2 estava multiplicando, passou para cá dividindo. É igual a g de x. O g de x a gente acabou de descobrir. Então, g de x para essa questão... Nossa, deu uma embaçada aqui, né? G de x para essa questão é igual a 4x mais 8. Só que a gente pode dividir tanto o 4 por 2 quanto o 8 por 2. Só porque eles são múltiplos, tá? Então, vai ficar 2x mais 4 é igual ao g de x. Ok? Essa é a letra A, né? Eu acho que essa questão é letra A e B, não é? Deixa eu dar uma olhada. Sim. Ah, certo. A letra B, então, eu vou gravar num outro vídeo aqui.